convite. O Padre Paulo já está entrando. Padre Paulo, salve Maria. Salve Maria, tudo bem? Tudo bem, o senhor? Muito bem, graças a Deus. Graças a Deus. Me ouve bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá ouvindo bem. E você Opa, consegue me também. ouvir? Consigo sim. Estou ouvindo muito bem. Muito bem. O pessoal Ótimo. está entrando aqui. Deixa eu mandar um convite pro pessoal. Eu não sei o que estava acontecendo, que desapareceu aquela opção de mandar o convite aqui. Uhum. Mas é, agora já deu para. Chegamos, né? Graças a Deus. O pessoal tá chegando aqui, Muito bem. eles estão. Tá todo mundo ouvindo muito bem. Então vamos começando, né? O senhor quer começar com uma oração? Sim. Hum. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo que Nossa Senhora nos cubra com seu santo manto e nos proteja com sua santíssima intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, Rogai por nós. em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, queremos saudar a todos aí, boa noite, pessoal. Nós convidamos aí o Padre Paulo Sandes, que é um dos conselheiros da Confederação, ele sempre fez parte aí da Federação das Congregações Marianas de São Paulo, sempre muito ativo aí, Congregado Mariano faz bastante tempo também, né, Padre? E nós vamos falar Bastante. hoje, é bastante, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a devoção do Congregado Mariano ao Sagrado Coração de Jesus. Às vezes as pessoas não sabem dessa vertente que a Congregação Mariana tem, né? Inclusive na nossa medalha, de um lado nós temos Nossa Senhora e do outro temos o Sagrado Coração de Jesus. Então é muito importante essa devoção, né? Amanhã é a grande festa, né? Solenidade, na verdade, do Sagrado Coração de Jesus. Então o padre vai explanar um pouquinho sobre a importância das devoções na igreja, especialmente essa devoção ao Sagrado Coração, um pouquinho das promessas, né, que Nosso Senhor faz, especialmente as 9 sextas-feiras, primeiras sexta-feiras, né? Então é isso, né? Então vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é César, sou professor de música, sou trompetista em orquestra aqui em São Paulo, sou coordenador do Departamento Jovem das Congregações Marianas aqui de São Paulo. Estou na congregação há 15 anos, congregado há 13, há bastante tempo também, né? E é isso, né? Estamos trabalhando aí pelas congregações marianas, né? Padre, então se o senhor puder falar um pouquinho aí também do seu histórico na congregação mariana, antes da gente começar propriamente o tema, né? Sim. Eu entrei na congregação mariana, né, antes mesmo da catequese, quando entrei nos Marianinhos, no ano de 1989, um ano antes de fazer a primeira comunhão. Então, ou seja, já fazem 31 anos, né, que eu estou na congregação mariana. Como Bastante. congregado mariano, como congregado mariano desde do ano de 1999. Isso mesmo? Isso mesmo. Desde 15 de agosto de 1999, eu sou congregado mariano, mas marianinho desde 89. É, aqui na paróquia São Felipe Neri mesmo, onde eu estou, onde eu entrei para o seminário, né, me preparei para ser padre e hoje sou padre aqui, né, onde habito, né, desde criança, fui coroinha aqui, fui marianinho, participei do JAN, fui presidente da congregação mariana, né, cheguei a ser coordenador nacional da Juventude Mariana, enfim, sempre fui bastante ativo na congregação mariana. Graças a Deus, os padres que foram meus superiores nunca me impediram, né, que eu acompanhasse sempre o movimento. Né, então, sempre de algum modo ou de outro, mesmo que muitas vezes não diretamente, mas sempre indiretamente eu estava ali apoiando, né, o movimento da congregação mariana. E assim está até hoje, né, graças a Deus. E a sua O meu congregação, qual é o nome mesmo? Para o pessoal saber?
É a Congregação Mariana, Nossa Senhora de Lourdes e São Felipe Neri. São Mariana, Nossa Senhora de Lourdes, São Felipe Neri, muito bem. Então tá ali os padres do Oratório de São Felipe Neri, né? Ali no Parque São Isso Lucas, né? mesmo, Vai. Então aqui em no São Parque São Paulo. Lucas. Então, e o legal da congregação é que, além de leigos, ela admite também sacerdotes, né? Então isso é bem interessante, né? Inclusive a sua Sim, fita tem uma bordinha dourada, né? justo, é a fita do sacerdote. Eu, É, quando eu fui ordenado, quando eu fui ordenado padre, eu ganhei essa fita dourada, né, que é dos membros eclesiásticos. isso mesmo. A Congregação Mariana, você disse, né, ela é um movimento, é uma associação de fiéis leigos, né, mas que evidentemente traz dentro do seu corpo, né, membros que são chamados diretores eclesiásticos, né, que são padres que guiam a Congregação Mariana no caminho da doutrina da Santa Igreja, né, para os fiéis não se dividirem entre si, né, porque existe uma tendência, infelizmente, maléfica em nós que nos leva à divisão, né, e o clero nos ajuda a nos manter firmes na ordem da doutrina católica. Exato. É muito Muito bem, importante a gente ter os padres, não? Pode falar, isso. padre. Muito bem, então foi proposto que eu falasse, como amanhã é a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que eu falasse um pouquinho sobre isso, né? Eu não vou me ater à questão das 12 promessas, porque isso é uma Uhum. coisa fácil de se pesquisar. Então, cada fiel consegue ir na internet, no Google hoje, né, e fazer uma pesquisa rápida e saber quais são as 12 promessas, como se fazer para fazer a reparação, que eu posso falar por cima, né? Mas eu vou tentar fazer uma espécie de ligação, né, entre as devoções de Nossa Senhora, do Imaculado Coração de Maria e do Sagrado Coração de Jesus, e mostrar, né, que essas devoções elas estão interligadas desde o princípio. Então não é uma coisa separada, né? Não é uma coisa que uma independe da outra. Não, pelo contrário. Uma devoção depende da outra e vice-versa. É isso mesmo. Então, na Sagrada Escritura, nós temos alguns relatos, né, que nós podemos apontar onde está o Sagrado Coração de Jesus. Que muita gente pergunta hoje, né? Muita gente, né, alguns protestantes. Onde está essa devoção na Bíblia? Né? Onde está essa devoção ao coração de Jesus na Bíblia? Ora, então, em primeiro lugar, no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, nosso Senhor ele fala diretamente do seu coração. Ele aponta para o seu coração e diz: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Naquele trecho, quando nosso Senhor diz, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados com o peso dos vossos fardos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós, pois sou manso e humilde de coração. Então, ou seja, nesse ponto, Nosso Senhor apresenta o seu coração, em primeiro lugar, como modelo de humildade e mansidão, certo? Em segundo Certo. lugar, fonte de repouso e segurança. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados com os pesos dos vossos fardos. Então, no coração de Jesus, nós temos consolo, certo? E nós temos um modelo. Nós temos ali algo em que nós podemos nos guiar. Então, olhando para o coração de Jesus, nós sabemos que, assim como ele, devemos ser mansos e humildes. E nesse mesmo coração manso e humilde, nós podemos encontrar repouso. Repouso do quê? Ora, das coisas da vida. Para um cristão, a vida ela é cada vez mais difícil. Para o cristão, o mundo é muito tortuoso, porque há uma constante luta, né, entre o mundo e as coisas espirituais. E o cristão que procura permanecer sempre firme, ele vai esmorecer muitas vezes. Ele vai ficar cansado muitas vezes. Porque você imagina aquele soldado que está numa guerra em que em nenhum momento ele pode abaixar a sua guarda.
Ele tem que estar lutando com a espada levantada a todo momento, o mundo vindo ao seu encontro e ele lutando incansavelmente, instantemente. Então, seja, é constante a luta, a briga entre a vida espiritual e o mundo. Agora, nós temos um consolo. E qual que é o consolo? É o coração de Jesus. O coração de Jesus é o consolo. O coração de Jesus é onde nós encontramos o repouso para essas fadigas nas lutas contra as artimanhas do mundo, da carne e do demônio. Certo? Então, primeiro ponto, nós encontramos essa passagem muito forte que mostra para nós que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela é bíblica também. Para nós católicos isso não é tão importante, nós sabemos disso. Existem as revelações dos santos, as visões, etc. Santa Margarida Maria Alacoque, por exemplo, já já nós vamos falar. Mas hoje em dia é importante dar aos protestantes, né, esse encaminhamento bíblico, né? Assim, é bíblico. Vinde a mim, vós todos que estáis fatigados e cansados com peso vossos fardos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, que sou manso e humilde de coração. Muito bem. São João Evangelista, provavelmente ele compreendeu muito bem o consolo que se tira do coração de Jesus. E na Santa Ceia, na Quinta-feira Santa, nós vemos lá no Evangelho de São João, capítulo 13, no versículo 23, aquele momento muito bonito em que São João recosta no peito de Nosso Senhor. Então é um trecho muito singelo, muito bonito, ou seja, o discípulo amado encosta, né, procurando repouso no coração de Nosso Senhor, coração esse que ele já tinha anunciado. Vinde a mim, vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, São João, compreendendo isso, recosta no peito, no coração de Nosso Senhor. E aí nós vamos encontrar a união mística do coração de Jesus com o coração imaculado de Nossa Senhora na cruz, no ápice, naquele momento em que Nosso Senhor está dando a sua vida. Aquele discípulo que havia recostado no peito de Nosso Senhor um dia antes, está lá ao pé da cruz, junto com Nossa Senhora, ao que Nosso Senhor diz: Filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Então, ou seja, Nosso Senhor, naquele momento em que fisicamente, vamos dizer assim, iria nos deixar, entrega aos cuidados do discípulo amado, aquele mesmo que havia recostado no seu peito. Então, Nosso Senhor entrega naquele momento da cruz a sua própria mãe. Então, isso é muito simbólico. Ou seja, isso tem um símbolo muito forte para nós católicos. É claro que Nosso Senhor não vai substituir o seu coração com o coração de Nossa Senhora, mas coloca o coração de Nossa Senhora como um caminho, não é? Um caminho que leva, que guia, né, os povos, que guia os filhos ao coração de Jesus, a Nosso Senhor. Aliás, os católicos sempre entenderam isso, que a devoção a Nossa Senhora não é um endeusamento de Nossa Senhora, mas é um meio, né, de nos levar mais rapidamente a Nosso Senhor. Então, a devoção a Nossa Senhora nos leva, nos encaminha a Nosso Senhor, e não endeusa a Nossa Senhora. Inclusive, desculpa interromper, a proposta Não, dessa falar. live é isso. A proposta dessa live é isso, né? Às vezes as pessoas olham o congregado mariano e pensam que é só a devoção à Nossa Senhora, né? E a gente quer mostrar ao contrário, não. Na verdade, a finalidade é Nosso Senhor, né? Em primeiro lugar. Por isso que na nossa medalha a gente tem, né, o Sagrado Coração, né? Então essa é a proposta nossa, inclusive, né? Justamente. Ou seja, a devoção à Nossa Senhora não é uma coisa isolada. Ou seja, é algo que pertence a um corpo muito maior.
Assim como a devoção a qualquer santo, né? Ou seja, não é a devoção não é particularizada. Muito pelo contrário, ela está dentro de um mosaico grandioso da fé. Então, essa ideia do mosaico é muito interessante. Muito bem. Mas o que tem a ver, né, o Imaculado Coração de Maria com a cruz? Ora, a gente volta lá nos primeiros dias do nascimento de Nosso Senhor, no 8º dia, da profecia do velho Simeão. E uma espada de dor transpassará o teu coração, a tua alma, dependendo da tradução. Então, é claro que o ápice da dor de Nossa Senhora, quando nós fazemos a devoção das 7 dores, por exemplo, o ápice das dores de Nossa Senhora é justamente a cruz. Então, é claro que naquele momento que Nosso Senhor está na cruz, está se cumprindo a profecia do velho Simeão. Lógico que existem várias dores de Nossa Senhora, existem, mas a profecia do velho Simeão se concretiza objetivamente na cruz e não em outro momento, não é? Bom, então é evidente, ali nós temos os 2 corações, o coração divino de Nosso Senhor, o coração imaculado de Nossa Senhora na cruz, o coração de Nosso Senhor sendo entregue por nós, por amor a nós, para os nossos pecados, e aquele discípulo que havia recostado no peito de Nosso Senhor um dia antes é entregue aos cuidados de Nossa Senhora. Não é? Filho, eis aí tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Nesse momento da entrega está no Evangelho de São João também, no capítulo 19. E após, não é? Após a morte de Nosso Senhor, existe aquele outro fato bastante simbólico, que é que quando o soldado fura o lado de Nosso Senhor, derramando sangue e água. Todo o sangue de Nosso Senhor é vazado do seu corpo e sai ainda umas gotas de água. Então, ou seja, o coração de Nosso Senhor é aberto numa profusão enorme de graças por amor a nós. Certo? Bom, então devemos fixar esses 3 pontos inicialmente. Então, primeiro, Nosso Senhor, que diz como é o seu coração e nos coloca como modelo, em primeiro lugar, e como meio de nós encontrarmos repouso. Depois, o discípulo amado, que reconhecendo isso, repousa sobre o peito de Nosso Senhor. E, terceiro lugar, Nosso Senhor, na crucificação, entrega o discípulo amado, aquele mesmo que recostou no peito de Nosso Senhor, entrega ao discípulo amado a sua Santa Mãe. Mostrando então ali, desde o princípio, desde o primeiro momento, que essas devoções aos Sagrados Corações, mesmo que profeticamente, vamos dizer assim, foi revelado muitos anos depois, não é? Isso não importa. A questão é que, biblicamente, não é, estaria unido ali desde o princípio. E mesmo que profeticamente não tivesse sido nomeado o coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria, nos primeiros séculos, isso não quer dizer que as devoções de Nosso Senhor e Nossa Senhora não estavam unidos ali desde o princípio. Muito pelo contrário. Se nós lemos os santos padres da Igreja, né, os primeiros escritos apostólicos, os discípulos dos apóstolos que deixaram escritos muito bonitos, muito profundos, como Santo Inácio de Antioquia, por exemplo, né, que foi discípulo de São João Evangelista, deixaram escritos mostrando muito claramente essa união que há desde o princípio da devoção de Nossa Senhora e de Nosso Senhor. Uma levando a outra. Não devoção isolada de Nossa Senhora, não. Devoção de Nossa Senhora, em vistas de ir ao encontro de Nosso Senhor. Com esse objetivo. Muito bem.
Então, nós percebemos com isso que há uma unidade entre essas devoções do Imaculado Coração de Maria e do Sagrado Coração de Jesus. E antes disso, as devoções diretas, por exemplo, de Nosso Senhor, Eucarístico, de Nosso Senhor sendo Deus, né, que os primeiros concílios definiram, né? Nosso Senhor Jesus Cristo sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e ao mesmo tempo Maria Santíssima sendo Mãe de Deus, a virgindade perpétua sendo proclamada lá já desde os primeiros séculos. Então, ou seja, percebam que desde as proclamações dos primeiros dogmas havia nessa unidade. Então, Nosso Senhor era proclamado Deus e Nossa Senhora Mãe de Deus, né? E assim por diante, não é? Então, há uma unidade entre a devoção de Nossa Senhora e o caminho que Nossa Senhora para chegarmos até Nosso Senhor. Certo? Certo. Então, padre, quer dizer que então as devoções sempre fizeram parte da igreja, né? Não é uma coisa, uma invenção, existiu desde sempre, né? Desde todo o Sim, cristianismo, né? sim, Isso desde os primeiros séculos. isso é Se a muito gente lê, por importante, né, exemplo, de manter, né? Pode falar. sim, se a gente lê, por exemplo, Santo Agostinho, os santos padres em geral, né, São Jerônimo, Orígenes, todos eles, né? Todos eles apontam, né, esses caminhos devocionais, né, como meios para chegarmos a Nosso Senhor. E não só a devoção a Nossa Senhora, a devoção a Nossa Senhora é importantíssima, evidente, mas nós temos, por exemplo, desde o primeiro século, a devoção aos restos mortais dos santos mártires, né? Por exemplo, a devoção dos restos mortais de São Pedro e São Paulo, faziam procissões com os restos mortais dos mártires, né? Então, ou seja, é uma característica marcante da nossa fé católica, todas aquelas coisas, né? Todos aqueles, como é que a gente pode chamar? Todos os, vamos chamar de devoções mesmo, por falta de outro nome. Todas essas devoções que nos incorporam cada vez mais no mistério principal, né, que é Nosso Senhor Jesus Cristo se fazendo homem para a salvação, para nos perdoar os pecados e nos garantir a salvação eterna. Certo? Certo. Muito bem. Então, a própria Santa Margarida Maria, né, que foi a grande apóstola do Sagrado Coração de Jesus, né, foi ela que recebeu as visões, né, as 3 visões do Sagrado Coração de Jesus, e Nosso Senhor pediu diretamente a ela, né, que através dela se fizesse saber as 12 promessas, que aí depois cada um pesquisa aí no Google, que foi hoje em dia é fácil de pesquisar. Então a própria Santa Margarida Maria, quando recebeu esta incumbência, né, diretamente do Sagrado Coração de Jesus, ela mesma compreendeu que não havia uma devoção sem a outra e que as duas estavam ligadas. Uma das orações que ela pediu autorização do seu diretor espiritual, que aliás foi canonizado, esqueci o nome dele. Bom, se eu me lembrar agora eu falo. Mas enfim, ela pediu a autorização do diretor espiritual dela, uma breve ejaculatória que dizia o seguinte: Divino coração de Jesus, eu vos adoro e vos amo como viveis no coração de Maria, e vos peço que viveis e reinais em todos os corações. Então veja que oração bonitinha que ela fez. Porque ela mesma, que foi apóstola do Sagrado Coração de Jesus, e que recebeu diretamente do coração de Jesus a incumbência de manifestar ao mundo essa devoção de reparação, dizia: Divino coração de Jesus, eu vos adoro e vos amo como viveis no coração de Maria. Mostrando que, já desde o princípio da profecia, né, do Sagrado Coração de Jesus, a Santa Margarida, de que essas devoções elas não estão distintas, assim como nunca esteve distinto, assim como nunca foi isolada a devoção a Nossa Senhora nos primeiros séculos, também não era agora, né, que a devoção do Sagrado Coração de Jesus
seria algo isolado, mas que uma coisa dependia da outra, e vice-versa. Ou seja, mais um do que o outro, né? Ou seja, o coração de Nossa Senhora encaminha para o coração de Nosso Senhor. Os missionários do Sagrado Coração, o lema dos missionários do Sagrado Coração também é muito curioso. Então, os missionários do Sagrado Coração são aqueles padres, né, irmãos, que tiveram a graça, né, dada pela Igreja de levar adiante essa devoção do Sagrado Coração de Jesus. E o lema deles, Per Mariam ad cor Iesu. Ou seja, por Maria ao coração de Jesus. Olha Ou só. seja, os missionários do coração de Jesus tinham também isso em mente. Ou seja, que nós vamos chegar ao coração de Jesus, mas através de Nossa Senhora. Ou seja, Nossa Senhora é o caminho, como dizia São Luís Maria Grion de Montfort. Nossa Senhora é o caminho mais curto para se chegar a Nosso Senhor. Certo? E não vem com aquela história, claro que Nosso Senhor é o Salvador, Ele que é o Redentor, foi pelo seu sangue derramado na cruz que nós somos perdoados dos pecados. Não é agora. Foi por meio de Nossa Senhora que Ele quis vir ao mundo. Ele quis. Ele quis ter uma mãe. E nós, como bons cristãos, não podemos excluir essa realidade. Então, ou seja, nosso Deus, Ele quis algo, Ele planejou algo para nós, e nós simplesmente recortamos aquilo que a nossa inteligência acha que é o melhor. Não, não é assim. Os católicos, os cristãos, nunca fizeram isso desde o primeiro século. Nunca. Então, aquilo que nosso Senhor escolheu é aquilo que nós devemos escolher também. E se nosso Senhor escolheu ter uma mãe, ora, nós devemos escolher este mesmo caminho. Se nosso Senhor deu a São João, o discípulo amado, os cuidados, entregou São João ao discípulo amado, a Nossa Senhora, ora, nós que queremos ser seus discípulos amados, também somos entregues na cruz a Nossa Senhora. Então, os primeiros cristãos sempre tiveram esse entendimento das coisas. Então, é um entendimento piedoso, é um entendimento devoto, é um entendimento que, diferente do que ensinam os protestantes, né, de que há uma separação, de que há o risco de idolatria a Maria, não, é o contrário. É o contrário. O que acontece, na verdade, é uma unidade. Sim? Exato. É bem importante isso que o senhor está falando sobre essa questão da visão protestante, porque nós, como congregados marianos, leigos, né, no dia a dia, estamos no nosso trabalho, e por onde passamos tem esse grupo, né? E tudo isso que o senhor está falando eu ouço bastante com os protestantes, né? Eles sempre têm essa visão, mas está na Bíblia, mas isso, e nega Nossa Senhora, e nega as devoções, né? Então o senhor mesmo está mostrando que as devoções, esse caminho de Nossa Senhora, é sempre, desde quando existe cristianismo, né? Desde que Nosso Senhor veio ao mundo, né? Sim. E sempre, né, sempre dando uma característica de unidade da fé, e não de divisão, separação. Pelo contrário, todas as heresias, né, que surgiam na história da igreja, e que de fato eram cismáticas, eram separatistas, elas tinham algo em comum. Elas tinham algo em comum, que é justamente, e isso não é uma novidade protestante, mas o algo em comum de todas as heresias é a exclusão do papel de Nossa Senhora na história da salvação. Então não é à toa que Nossa Senhora é chamada, né, por São Luís Maria de Montfort e por outros santos, de como é que é o nome? Poxa vida, esqueci, fugiu agora a palavra. Mas ela não é martelo dos hereges é Santo Antônio. Santo Ela Antônio. é Santo Antônio. Medianeira? Hã? Não, não é medianeira. Nossa Senhora é a marca contra todas as heresias. Ou seja, onde tem Nossa Senhora não existe heresia.
Uma das características dos hereges é a exclusão do papel de Nossa Senhora na salvação da humanidade. Papel esse que o próprio Deus investiu em Nossa Senhora. Então não fomos nós que colocamos. Deus poderia ter vindo a nós de vários modos. Ele é autor da vida. Ele poderia ter vindo a nós de vários modos. Mas foi por este meio que ele quis vir a nós. Foi nascendo como um de nós no seio de uma mulher, tendo uma mãe. E ao afirmar que Nossa Senhora é mãe de Deus, não quer dizer que nós estamos dizendo que Maria é superior a Deus. Não é isso. Mas é a afirmação singela de que Deus quis ter uma mãe, como nós também temos. Então, nós temos que marcar isso, né, nesse momento. Veja, toda a devoção que surge ao coração de Jesus, desde o princípio, ela vai surgir unida com a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Santa Margarida Maria sabia disso, e eu acabei de ler a oração que ela fazia. Os próprios padres dos Sagrados Missionários do Sagrado Coração, no seu lema, Per Mariam ad Acor Iesu. Ou seja, dizendo que uma coisa não está distinta da outra, pelo contrário, uma coisa leva a outra. E mais facilmente nós vamos chegar ao coração de Jesus passando pela devoção a Nossa Senhora. Certo? Muito bem. Continuando. Ora, nós já falamos que este coração, o coração de Jesus, é o coração no qual nós encontramos o repouso de nossas fadigas. E aqui nós vamos entender o que é a devoção ao coração de Jesus. Certo? Para que serve essa devoção? Então nós já vimos que o coração de Jesus é o coração, é o lugar, né, onde nós vamos encontrar repouso. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados, com o peso de vossos fardos. E eu vos aliviarei, diz nosso Senhor, antes de dizer, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Agora, ao mesmo tempo que neste coração nós encontramos repouso, nós percebemos que no decorrer dos séculos, este coração que se entregou por nós na cruz, por amor, ele foi tão difamado, tão ofendido, com tantas faltas pelos mundanos e também pelos cristãos que se dizem devotos. Então, no decorrer dos séculos nós percebemos isso. Nosso Senhor foi muito difamado. Nosso Senhor sofreu muitas ofensas. Esse coração que se entregou e continua a se entregar todos os dias, cada missa que é celebrada, cada sacrifício que é oferecido, o nosso Senhor continua se oferecendo por amor a nós e ainda assim continua sendo ofendido. E essa devoção, então, ela não serve simplesmente para nós encontrarmos repouso. Não, é algo muito ativo da nossa parte. Ou seja, não é uma coisa passiva. Nós sabemos, nós encontramos repouso neste coração. Para o verdadeiro devoto, há verdadeiro repouso. Agora, essa devoção ela é ativa no sentido de que nós temos que reparar. Nós temos que fazer alguma ação que possa reparar tantas ofensas. De tal modo que, ao mesmo tempo que nós vemos Nosso Senhor tão ofendido, nós, através da nossa devoção, da nossa piedade e das práticas dessa devoção, nós vamos oferecer consolo a este coração tão ofendido, oferecer reparo a este coração tão ofendido. E essa reparação é feita, sobretudo, né, com a confissão e comunhão das 9 primeiras sextas-feiras de cada mês, né, que está presente lá na devoção, e que eu não vou me ater aqui, vocês pesquisem
Quem estiver assistindo e vai assistir depois, né, esta live, podem pesquisar depois no Google, que isso é fácil de pesquisar. E tem um detalhe, não é? O detalhe é que, eu acabei de dizer, essas ofensas são feitas pelos mundanos, pelos devotos e, infelizmente, por muitos religiosos sacerdotes. Né? Tristemente, quanto Nosso Senhor não é ofendido por muitos sacerdotes que, como diz São Paulo aos Coríntios, né, não aprenderam ainda a discernir o corpo do Senhor. Então, por todos esses, sem fazer julgamentos nenhum, por todos esses, pelos mundanos, pelos piedosos, pelos falsos piedosos, né, pelos sacerdotes são os queridos do coração de Jesus. Então, por todos esses, nós fazemos este ato de reparação, de confessarmos, comungarmos as sextas-feiras, as primeiras sextas-feiras, e consagrarmos ao coração de Jesus. Amanhã, por exemplo, após as missas, nós fazemos a consagração ao Sagrado Coração de Jesus diante do sacrário, como meio de reparar todas essas ofensas cometidas contra o Sagrado Coração de Jesus. Agora, imaginem só que se nós fizermos esses atos reparadores da confissão, da comunhão, infelizmente, em muitos lugares, por causa dessa pandemia, não vai haver a comunhão reparadora nessa solenidade tão importante, mas em consagração ao Sagrado Coração de Jesus, pedindo que possamos comungar o quanto antes. Pelo menos nós padres faremos isso pelos fiéis que não puderem. Mas enfim, imaginem se esse ato de reparação que nós fizermos for unido a uma grande devoção à Nossa Senhora. Imaginem só, um devoto de Nossa Senhora, né, que procura ter na sua vida o espelho, né, da vida de Nossa Senhora, procura ter um espelho de vida mariana. Imagina ele, devotíssimo de Nossa Senhora, oferecendo esse ato de reparação. É como se, vamos dizer assim, é como se Nosso Senhor recebesse de cada fiel as orações como estivesse recebendo de sua própria Santa Mãe. Então, ou seja, quanto mais devotos de Nossa Senhora nós somos, quanto mais apegados em devoção a Nossa Senhora nós estamos, mais a nossa reparação será aceita pelo Sagrado Coração de Jesus. Então, não é à toa, né, que São Luís Maria Agrion Montfort, quando escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, nos colocando, né, através dessa consagração como escravos, ou seja, quanto mais escravos de Nossa Senhora nós somos, quanto mais perfeitos escravos de Nossa Senhora, mais tudo aquilo que nós fazemos não é recebido por Deus como se fosse de nós, pobres pecadores, mas como se fosse de sua própria Santa Mãe. Então isso é muito belo. Então percebam que isso é uma doutrina espiritual muito elevada. Não é uma coisa simples. Não é uma coisa simplória, vamos dizer assim. Simples mas não é uma coisa simplória. Não, é uma doutrina espiritual muito elevada. Padre, engraçado não, curioso, na verdade, na história das curações marianas, e a gente vê também até no nosso manual, né? Sempre tem essa questão do desagravo, até na nossa hora santa, né? A gente tem no nosso manual, acho que no terceiro quarto de hora, fala coração eucarístico de Jesus, coração humilhado, coração ultrajado, eu vos adoro, né? Então, diante do Santíssimo. Então, é sempre uma característica também dos congregados, né? Fazer esse desagravo, né? Sim. Sim, e unidos à Nossa Senhora, né? Cara, Para que esse desagravo seja cada vez mais perfeito. Então, exato. temos que marcar isso. Ou seja, quanto mais devotos de Nossa Senhora, mais esses atos de desagravo são perfeitos, porque são recebidos
como da própria Santíssima Virgem, e não de nós pecadores, pobres pecadores. Não é? Muito bem. Estamos terminando. Uma outra nota que é importante nós lembrarmos, as aparições de Fátima. Nossa Senhora diz lá, ao fim, né, o meu imaculado coração triunfará. E nas visões, né, nas aparições que Nossa Senhora que teve aos pastorinhos, Nossa Senhora muitas vezes fala do Sagrado Coração de seu Divino Filho, ultrajado, né, que precisa de reparação e etc. E interessante, Santa Jacinta foi canonizada já, não é? Os beatos. Santa Jacinta, ela no leito de morte, né, ela diz alguma coisa semelhante assim, não me lembro, não recordo, faz tempo que eu li, mas é alguma coisa semelhante assim, dizendo que Nossa Senhora pede que o coração de seu filho seja reparado, ao passo que Nosso Senhor quer que seja exaltado o coração de sua Santa Mãe. Então isso é muito bonito. Porque Nosso Senhor sabe também que, através do coração imaculado de sua Santa Mãe, muitas almas chegam até Ele. Nosso Senhor sabe disso. E por isso que Nosso Senhor, assim como quer o seu coração exaltado, quer também exaltado o coração de sua Santa Mãe. São Luís Maria Grignion Montfort rezava, né, uma das jaculatórias do Tratado da Verdadeira Devoção, para que venha o vosso reino, ó Senhor, antes venha o reino de Maria. Uma jaculatória que São Luís Maria Grignion Montfort dizia: para que venha o vosso reino, ó Senhor, venha antes o reino de Maria. Porque, através do coração de Maria, muitas almas se converterão antes que seja estabelecido o reino definitivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu espero que eu tenha conseguido fazer essa unidade, né? Fazer que vocês percebam que há uma unidade real entre as devoções de Nossa Senhora e as devoções de Nosso Senhor, entre as devoções do Imaculado Coração de Maria e a devoção do Sagrado Coração de Jesus. E que uma não existe sem a outra. Ao contrário, uma leva a outra. E quanto mais perfeitos, devotos de Nossa Senhora nós somos, mais serão aceitos por Deus os nossos atos de reparação. Porque serão recebidos por Deus não como sendo do Padre Paulo, não como sendo do César e assim por diante, mas como sendo da própria Santíssima Virgem Maria que apresenta esses atos de reparação. Exato. Eu vou ativar aqui os comentários, vamos ver se alguém tem alguma pergunta, né? Isso. Agora eu deixo livre para aqueles que desejam, fazer alguma pergunta. Alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta, na verdade, uma curiosidade, né? Você vê amanhã a cor litúrgica é branca, certo? Certo. Então, e tem gente que pensa que a cor litúrgica seria vermelho, né? Que eu acho que o pessoal associa com o apostolado da oração, né? Não, mas é branco. É vermelho, mesmo, né? O vermelho é usado para as festas do Espírito Santo e para as festas dos mártires. E também da Santa Cruz, né? Isso. Então, o pessoal, se tiver dúvida, amanhã é branco, né? Padre, nesse tempo de pandemia, né? Então, amanhã estamos impedidos de ir à missa, né? Infelizmente, né? O que o senhor recomenda que nós que estamos em casa, o que a gente pode fazer amanhã? O que o senhor recomenda? Sim, eu recomendo que vocês assistam a missa ao vivo, através de alguma paróquia que esteja celebrando. E após a Santa Missa, né, façam o ato de consagração e reparação do Sagrado Coração de Jesus. Nos manuais de oração todos têm, tem na internet, no Google fácil de encontrar.
Eu recomendo Amanhã é isso. ir no oratório, qual vai ser o horário? Quais os horários Aqui nós que vocês temos vão três transmitir? missas. Às 7 horas da manhã, às 5 horas da tarde, que é em latim, e às 7 horas da noite, em português Isso no também. Facebook? Não, no canal da Congregação do Oratório. No Mas YouTube, no YouTube. no YouTube. Tá. É Congregação do Oratório de São Felipe Neri, o nome do canal. Então, pessoal, assistam aí a missa. Deixa eu ver, chegou algumas perguntas aqui, padre. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, fique à vontade. Já perguntaram aqui. Já elogiaram, live maravilhosa. O João Lucas pergunta: pode a congregação mariana ter como padroeiro secundário o Sagrado Coração de Jesus? Lembrando que o primeiro padroeiro normalmente é o padroeiro da paróquia, né? Então acho que ele está perguntando se pode. Não é costume, né? Não é costume. O costume é que se tenha um título de Nossa Senhora, em primeiro lugar, e um padroeiro secundário, que pode ser o santo da paróquia, ou pode ser um outro, que seja próprio da devoção dos paroquianos ali. Não é? Então vamos supor, por exemplo, uma paróquia que agora tem o título, que tem um título de Sagrado Coração de Jesus, por exemplo, certo? Uhum. E naquela paróquia é muito forte, então, a devoção a Santa Maria Margarida. Né? Então, o título secundário seria Santa Margarida Maria, né? Ah, verdade. Outra pergunta. E Nosso Senhor como título O, secundário é estranho, né? é, acho que é Gustavo. Como melhor aproveitar a hora santa às quintas-feiras? Como melhor aproveitar a hora santa? Uhum. Bom, depende, né? É interessante, né? Lógico, veja só, nós temos que chegar num ponto em que nós façamos um ato de contemplação diante do Santíssimo Sacramento. Só que não é algo tão fácil de se conseguir. Nós temos passos para chegar até lá. Então, esses métodos que existem de adoração ao Santíssimo Sacramento são métodos muito que ajudam muito, colaboram muito a nós um dia chegarmos ao estágio de contemplação, meditação e depois contemplação. Então, eu aconselho que use um método bom, pegue, por exemplo, o Congregado Mariano, use o método de adoração que está no manual das congregações marianas, né? Existem outros manuais de devoção católicos que também contêm métodos de hora santa. Então comecem por aí, né? Comecem fazendo bem, meditando bem as palavras de algum método já proposto. Exato. João Lucas, ele faz uma pergunta bem interessante. Pode o congregado mariano também ser associado ao apostolado da oração? Pode, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Só que eu sempre aconselho assim, não é? Quando você assume um cargo de diretoria na congregação mariana e vice-versa, é que você seja somente um membro na outra. Né? Porque se a gente vai fazer uma coisa, tem que fazer bem feita. Então, por exemplo, se você é membro da diretoria da congregação mariana, então seja apenas um membro no apostolado da oração. E se você é membro da diretoria do apostolado da oração, seja apenas um membro congregado mariano, né, sem cargo nenhum na congregação. Para que você, É, se fizer alguma coisa, vai ser tesoureiro, ou seja, um bom tesoureiro, não é? Ou na congregação mariana, ou na apostolado da oração. Se for o presidente, seja um bom presidente, ou nenhum ou nenhum outro. Certo? Depois o Júlio, um grande abraço ao amigo Padre Paulo. Bastante beijo que não lhe vejo. Sou da Federação do Rio. Então temos Ah, cariocas nos assistindo aí. prazer, Júlio. Deus abençoe. Depois, de novo, João Lucas. Aqui na minha paróquia tem duas congregações marianas com padroeiro secundário Sagrado Coração de Jesus. Já nos falaram que era errado o Sagrado Coração de Jesus como padroeiro secundário dessas congregações.
mas como são antigas. Eu acho que uma congregação que já é antiga, na verdade. Veja, nós Então não não é. podemos dizer que são erradas. Não é normal, não é costume. Porque Nosso Senhor sendo padroeiro secundário, assim, é estranho. Agora, tem que ver, né? Ou seja, houve autorização do padre assistente eclesiástico, então faz aquilo que o padre assistente mandou, não é? Então não tem problema. Não é usual, não é comum, mas se existe, deixa, né? Não vejo problemas Uhum. em se manter. Ó, aqui, Júlio Lima. Como está o retorno presencial das paróquias de São Paulo? Hoje, Dom Orani informou que o retorno das paróquias na Arquidiocese do Rio será nos dias 4 e 5 de julho. Os retornos depende de cada diocese, né? São Paulo tem. São quatro, cinco dioceses, né, padre? É. Dom Odilo até agora não se manifestou a respeito. Nós estamos esperando as suas ordens, né? E nós aqui no oratório vamos obedecer prontamente ao que ele, como temos feito até agora, né? Nós somos obedientes. Aquilo que for mandado, nós obedeceremos cegamente. É isso mesmo. Aí, se alguém tiver mais alguma uma questão, pode, pode mandar, né? Padre, só queria então, na devoção dos congregados, o que sempre me chama a atenção é essa questão da hora santa, né? Que está lá no manual. Então fala sempre do coração trajado, coração eucarístico, né? Então, se pudesse me falar um pouquinho essa relação dessa importância, né, do Sagrado Coração Eucarístico, né, especificamente, né, porque tem essa expressão, Sagrado Coração Jesus Eucarístico. Certo. Inclusive há uma festa que é própria, né, do Brasil, do Coração Eucarístico de Jesus, que é na quinta-feira que vem. É uma festa própria no Brasil. Eu não sei se tem outros países, mas no Brasil existe essa festa do Coração Eucarístico de Jesus, que me parece foi bastante propagado por São Pedro Julião Eymar. São Pedro Julião Eymar, ele compôs uma obra muito bonita, de visitas ao Nosso Senhor Eucarístico, onde ele aponta, né, Nosso Senhor como Nosso Senhor que está presente na Eucaristia, como o coração eucarístico de Nosso Senhor, o coração que se dá, Deus, né, dá por nós na Eucaristia. Né? Então, no Brasil ficou muito forte isso, tão forte que se transformou em festa na quinta-feira que segue depois da festa do Sagrado Coração de Jesus, quinta-feira que vem. Ó, Né? tem Então, o coração, uma. Pode sim, falar, pode. padre. Ah, não, era Só uma para última pergunta aqui. Uhum. só para concluir, o coração eucarístico de Jesus, então, é o mesmo coração de Jesus que se dá por nós na Eucaristia. Tem uma última pergunta. Essa aqui é um pouco polêmica. Em Podemos? relação ao Vamos lá. uso. Essa daí que o senhor gosta, né? Em relação ao uso das fitas do congregado mariano e de quem é do apostolado da oração. Como fica essa situação? Então, eu acho que é amanhã, né? Por exemplo, amanhã eu uso a da congregação mariana que também tem a medalha do coração de Jesus ou a pessoa usa do apostolado? Então, aí tem que ver a prudência, né? Então, por exemplo, vamos supor, você é presidente ou membro da diretoria da congregação mariana. Então, use a fita da congregação mariana. Nas primeiras sextas-feiras do mês, use a fita do coração de Jesus. Não é? Se você, por exemplo, é presidente ou membro da diretoria do apostolado da oração, então use a fita do apostolado da oração. E nos primeiros sábados do mês, use a fita da congregação mariana. E nas festas de Nossa Senhora, né? Ou seja, é uma questão de prudência, né? Uma questão de até lógica, né? Não é uma Só coisa não que pode se. duas fitas, né? Ah, não, isso é estranho, né? Pra É estranho. confrontar, né? Não, use É, uma fita só de acordo com a lógica, né, daquele momento. Então, amanhã é festa do Sagrado Coração de Jesus. Se você tem algum cargo na congregação mariana, então dê preferência a usar sempre a fita da congregação mariana, não é? Agora, se você é só um membro da congregação mariana
e membro também do Sagrado Coração de Jesus, use a fita do Sagrado Coração de Jesus. Não há problema. Problema. Padre, o nosso tempo tá encerrando aqui. Daqui a pouco o Instagram derruba a nossa live, né? Ó, estão Certo. agradecendo aqui pelos esclarecimentos, né? Então, em nome da Federação aí das Congregações Marianas de São Paulo, agradeço aí a sua disponibilidade, a sua explicação, né? Nós convidamos na véspera do Sagrado Coração para as pessoas poderem refletir amanhã durante o dia, Sim, né? Então, acho que, ó, o José Alex, que é o nosso presidente, está agradecendo aqui também. Então é ótimo. isso. Então, se o senhor puder fazer a oração e dar a bênção final. Certo. Antes eu agradeço a todos, né, pela atenção, aqueles que estão vendo ao vivo e aqueles que verão depois, né? Depois ficará aí Isso, no Instagram, né? Então, isso. aqueles Vamos que verão colocar. depois, agradeço a todos pela atenção e vamos ser cada vez mais devotos ao Sagrado Coração de Jesus através do Imaculado Coração de Maria. Que Nosso Senhor receba amanhã o nosso mais profundo ato de reparação contra todos os ultrajes, contra todas as ofensas, né, que no mundo têm sido cometidos contra o seu divino coração, não só por meio dos mundanos, mas também por meio dos devotos, por meio de tantos padres, né, que não, como de São Paulo, não reconhecem o corpo do Senhor, não discernem o corpo do Senhor. Nossa Senhora nos ajude a fazermos um ato de reparação perfeito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai.